Prezadas alunas, prezados alunos, nesta videoaula nós vamos ver os conceitos de transmissão de velocidades e torques e nós vamos apresentar os conceitos básicos necessários conforme programado na disciplina. A relação de transmissão mais básica que existe é o acoplamento entre dois componentes. Em geral, eu gosto de falar duas engrenagens. Mas como nós vamos ver, isso vale para correias, como está mostrado aqui embaixo, e também engrenagens e correntes. Isso nós veremos mais adiante. Mas a relação mais básica, e é válida para qualquer acoplamento desse tipo, é que a velocidade tangencial no contato ela é exatamente a mesma para os dois componentes. Assim, a velocidade tangencial V é igual a πd1 vezes n1, que é a velocidade do peão D1, que é igual à velocidade do peão da coroa D2, desculpe-me, que é π D2 vezes N2. Essa é a nossa relação básica. Dessa maneira, através de uma manipulação, pequena manipulação, eu posso falar que a rotação do componente 2 dividido pela rotação do componente 1 é igual a mais ou menos D1 sobre D2 ou mais ou menos Z1 sobre Z2, onde Z são o Z1 e Z2 são os números de dentes do peão 1 e da coroa 2, se for engrenagens. Se for correias como isso aqui, nós vamos usar os diâmetros D1 e D2. A questão do sinal mais ou menos tem a ver com o sentido de rotação dos componentes presentes. Nesse caso que está mostrado aqui, para engrenagens, elas duas giram em sentidos opostos, ou seja, o peão gira no sentido horário, a coroa gira no sentido anti-horário. Assim, o sinal que vai aparecer naquela nossa expressão básica é um menos negativo, indicando que os dois componentes têm rotações opostas. Existem várias situações nas quais os componentes giram no mesmo sentido. Aí, nesse caso, o sinal é positivo. É um exemplo clássico de polias, duas polias unidas por correia. Se a polia menor gira no sentido horário, a polia maior também gira no sentido horário. É o caso de correntes, no caso do pedal de uma bicicleta, onde se o pedal gira no sentido horário, a roda ligada na coroa aqui também gira no mesmo sentido horário. Mas isso também pode acontecer com engrenagens. Se eu tiver uma engrenagem de dentes internos, como essa aqui, acoplada com outra engrenagem de dentes externos, elas duas vão girar no mesmo sentido. Observe, se a engrenagem grande externa girar nesse sentido anti-horário, o peão que está acoplado a ela também vai girar no mesmo sentido anti-horário. Dessa forma, na equação, o sinal será positivo. Eu gosto de ressaltar isso porque, para engrenagens, pode haver uma pequena confusão. Se duas engrenagens de dentes externos estiverem acopladas, elas vão girar em sentidos opostos. Se for uma engrenagem de dentes externos com outra de dentes internos, elas vão girar no mesmo sentido. Embora uma análise básica resolve este problema. O nosso grande objetivo é estudar a transmissão de velocidades e torques, como já dito. Isso pode ser feito através de polias e correias, como mostrado nessa figura, ou através de engrenagens, como mostrado, é o caso mais comum, é bastante utilizado, onde nós temos aqui um motor com um peão que está acoplado a uma coroa e vai fazer esse sistema funcionar. Como também pode ser um caso de correntes, desculpe-me, usado na transmissão de potência de motocicletas. Nós vamos estudar todos esses sistemas daqui em diante. Para isso, nós vamos trabalhar com trens de engrenagens, que são associação de engrenagens. Aqui mostra a figura de um trem comercial, que eu peguei de um catálogo, aqui uma outra figura mostrando um conjunto de engrenagens. Então, trens de engrenagens nada mais são do que um conjunto de engrenagens acopladas de determinada maneira, de tal forma que a gente consiga determinar a rotação de saída em função da rotação de entrada, tanto do ponto de vista de valor, módulo, quanto do ponto de vista de sentido. Além disso, nós temos que determinar quais são as potências que vão estar disponíveis e também os torques disponíveis. Isto é o que nós veremos daqui em diante. A primeira questão básica é: quais são os tipos de trens de engrenagens que existem?
A rigor, existem dois tipos básicos de trens de engrenagens. Os trens de engrenagens mais comuns, que são aqueles onde as engrenagens giram em torno do seu próprio eixo, e que são esses aqui, que eu vou falar mais sobre eles já já, e os trens de engrenagens planetários, que não são objetivo de estudo dessa disciplina, mas ao final dessa apresentação eu vou dar uma mostrada básica sobre os seus conceitos fundamentais. O que diferencia esses dois tipos gerais é que, nesses trens de engrenagens usuais, as engrenagens só giram em torno do seu próprio eixo. Todos os exemplos que eu mostrei até agora é deste tipo. Como nós veremos nos trens de engrenagens planetárias, além de girar em torno do seu próprio eixo, algumas engrenagens giram também em torno de outro eixo. A gente fala que ela translada, tem um momento de translação. Antes de eu entrar em qualquer detalhe, tem uma questão básica, uma regra que não tem exceção. Qualquer engrenagem acoplada, seja ela em qualquer trem, elas têm que possuir o mesmo módulo. É algo essencial. Duas engrenagens, para estarem acopladas, têm que possuir o mesmo módulo. O módulo, como vocês já sabem, define o tamanho do dente. Bem, mas voltando ao nosso objetivo, que são os trens de engrenagens. Os trens de engrenagens que nós vamos estudar mais detalhadamente são os trens de engrenagens comuns. E eles se dividem em dois tipos, os trens de engrenagens simples e compostos. Nós vamos estudar cada um detalhadamente a partir de agora. E vamos começar, claro, pelos trens simples de engrenagens, algumas pessoas os chamam de trens em série. O que define esse trem de engrenagem é que cada eixo suporta apenas uma engrenagem. Independente do número de engrenagens que existir, cada eixo vai suportar apenas uma única engrenagem. É o caso desse exemplo aqui, onde nós temos 5 engrenagens, cada engrenagem no seu eixo. Aqui está mostrado de maneira esquemática. Esses trens de engrenagens só são usados quando a relação de redução entre a rotação de entrada e a rotação de saída seja menor do que 10 para 1. Na prática, ninguém nem usa perto de 10. Chegou a 5, 6 é o limite do ponto de vista prático. Porém, do ponto de vista teórico, é de 10 para 1 por questões de tamanho. Quais são as relações cinemáticas que nós teremos que determinar para esse trem simples de engrenagens? Continuando com o nosso exemplo esquemático aqui, da engrenagem 1 acoplada na 2, que está acoplada na 3, e a de saída 4. A engrenagem de entrada que está ligada ao motor é a 1, e a engrenagem de saída é a 4. Observe que a rotação de saída 4 sobre a rotação de entrada 1, eu posso falar que eu posso fazer isso par a par, ou seja, para cada par de engrenagens acopladas. Rotação de 2 para a rotação de 1, rotação de 3 para a rotação de 2, que está aqui, e rotação de 4 para a rotação de 3, finalmente. Ora, aqui eu vou e posso cortar. Corto a rotação de 2 de rotação de 2, rotação de 3 com rotação de 3, e fica N4 sobre N1. Voltando à nossa relação básica, N2 sobre N1 é igual a menos D1 sobre D2. N3 sobre N2 menos D2 sobre D3. N4 sobre N3 menos D3 sobre D4. Eu cortando aqui, a gente chega nessa relação básica aqui, que vai estar repetida aí. Ou seja, rotação de saída 4 dividido pela rotação de entrada 1 é igual a menos D1 sobre D4, que é igual a menos Z1 sobre Z4, onde D são os diâmetros primitivos e os Zs são o número de dentes. Tanto faz usar um ou outro para engrenagens. O negativo aqui está indicando que a rotação de saída gira no sentido oposto à rotação de entrada. Tem uma observação muito importante a ser feita aqui. Observe que, apesar de nós usarmos 4 engrenagens nesse trem simples, apenas as duas engrenagens de entrada e saída, a 1 e a 2, é que são essenciais para determinar as relações cinemáticas. Ou seja, a rotação de saída só depende das dimensões e ou do número de dentes das duas engrenagens, primeira e última, entrada e saída. As demais engrenagens, a engrenagem 2, a engrenagem 3, elas não interferem no valor da rotação de saída. Interfere apenas no sentido. Elas são chamadas de engrenagens intermediárias. Vai estar escrito já já. Na prática, a gente evita o uso de mais de uma engrenagem intermediária. Nesse caso aqui, por exemplo, eu poderia muito bem retirar esta engrenagem do sistema e
a relação de saída seria a mesma, apenas inverteria o sentido de rotação. Vocês podem fazer esse exercício. Se eu retirar a engrenagem 3, eu vou ter a rotação de saída 4 sobre a de entrada 1 vai ser igual a mais Z1 sobre Z4 ou mais D1 sobre D4. Só muda o sentido de rotação. E é o que está escrito aí. Somente as engrenagens de entrada e de saída são importantes para os cálculos das velocidades de entrada e saída. As engrenagens intermediárias servem apenas para preencher o espaço e controlar o sentido de rotação. Não se deve utilizar mais do que uma engrenagem intermediária. E é isso, o trem simples de engrenagem é bastante básico e bastante fundamental. Além dos trens simples de engrenagem, nós temos os chamados trem compostos de engrenagens, que são aqueles onde pelo menos um eixo suporta duas ou mais engrenagens. É o caso desse eixo que eu mostrei aqui. No próprio eixo, nesse caso aqui, estão usinados 1, 2, 3, 4 engrenagens. Nem precisa tanto. Se apenas um eixo suportar duas engrenagens, configura o chamado trem composto de engrenagem. Aqui está um exemplo. Eu tenho uma engrenagem que é de entrada, que acopla com essa coroa. Nesse próprio eixo tem a segunda engrenagem, que acopla na engrenagem de saída. Então aqui nós temos 4 engrenagens, a 1 acoplando com a 2. No mesmo eixo da 2 tem a engrenagem 3, que está acoplada na 4. Isso aqui configura um trem composto de engrenagem, ou seja, um eixo com duas engrenagens. Esses trens de engrenagem são utilizados quando as relações de redução são grandes, teoricamente maior do que 10 para 1. Como eu falei, na prática, a partir de 5, 6 para 1, já é recomendável utilizar trem composto por questões de tamanho. E como é que ficam, desculpe-me, as relações cinemáticas? Aqui eu mostrei um exemplo com 4 engrenagens, ou seja, 2 pares. Eu tenho a rotação de entrada, que está ligada ao motor, engrenagem 1, um peão 1, acoplado com a coroa 2. No mesmo eixo da coroa 2 tem um peão 3, e que está acoplado com a engrenagem 4. E aqui uma figura real desse sistema de engrenagem, desse trem composto. Então o que eu quero é a rotação de saída 4 sobre a rotação de entrada ligada ao motor 1. Isso vai ser igual aos pares acoplados. N4 dividido por N3 vezes N2 sobre N1. Observe que as engrenagens 2 e 3 elas estão no mesmo eixo. Isso significa que a rotação de 2 é igual à rotação de 3. Eu cortando, chego a N4 sobre N1. E usando a nossa relação cinemática básica, N4 sobre N3 é igual a menos D3 sobre D4. N2 sobre N1 é igual a menos D1 sobre D2. Com isso, menos vezes menos é mais, e aqui está a relação do trem de engrenagem, ou seja, rotação de saída 4 sobre rotação de entrada 1 é igual a mais o diâmetro da engrenagem 3 vezes o diâmetro da engrenagem 1 dividido pelo produto dos diâmetros da engrenagem 2 e 4. Posso fazer a mesma coisa com o número de dentes para engrenagens. E com isso nós temos a nossa relação de redução de um trem composto de engrenagens. Nesse caso específico, o positivo aqui está indicando que a rotação de saída é exatamente o mesmo sentido da rotação de entrada. E assim, nessa parte inicial sobre trens de engrenagens, nós vimos os conceitos fundamentais de transmissão de potência e velocidade, as relações cinemáticas e de torque. E vimos também os principais tipos de trens de engrenagens. Nessa segunda parte, ou na parte final, eu vou mostrar uma aplicação através de um exemplo prático de um sistema de elevação de carga, como está mostrado aí. Até lá, na segunda parte.